A gente fala da cidade, a gente fala também de campanha eleitoral nesse momento em São Paulo, porque nós estamos entrevistando os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Vocês sabem, na última sexta-feira a gente entrevistou Pablo Marçal, do PRTB, na segunda-feira Marina Helena, do Novo, na terça-feira entrevistamos Tabata Amaral, do PSB, na quarta-feira José Luiz da Atena, do PSDB, ontem Ricardo Nunes, do MDB, e hoje, aqui nos nossos estúdios, Guilherme Boulos, do PSOL. Bom dia, candidato. Bom dia, Sabino. Bom dia, Lupato. Bom dia a toda a audiência da Rádio Bandeirantes. Fazer o preâmbulo que eu fiz em todas as entrevistas, contar para o nosso ouvinte, contar para o senhor, candidato, que a gente tomou uma decisão editorial aqui de concentração das nossas perguntas, de prioridade nas nossas perguntas para temas programáticos, né? É óbvio que, inevitavelmente, as coisas às vezes se misturam, as questões políticas com as questões de gestão, mas nós vamos priorizar aqui perguntas em relação à gestão para o senhor. E eu queria fazer a primeira, que é a relação às comunidades em São Paulo, né? É uma realidade que o senhor conhece bem. E hoje, infelizmente, algumas comunidades têm uma infiltração do crime organizado bastante significativa, né? É bom que a gente não generalize, né? As comunidades estão aí tendo sua vida, seus trabalhadores, seus cidadãos de bem, mas infelizmente o crime organizado tenta se esconder nessas comunidades. Em alguns casos acontece até de o governante, de aquele que precisa entrar para prestar um serviço público dentro das comunidades, ter que pedir autorização para o crime organizado. Não foi nenhuma nem duas vezes que a gente ouviu essa história, nós ouvimos algumas vezes. Como é que o senhor vai enfrentar isso, por favor? Sabino, primeiro é importante ressaltar uma coisa que você mesmo disse na sua pergunta. 99% das pessoas que vivem em comunidades em São Paulo são pessoas honestas, trabalhadoras, que acordam 4, 5 horas da manhã para pegar um ônibus lotado lá no fundão do Mboi-Mirim, do Grajaú, do Itaim Paulista, para poder ir trabalhar. E por isso as comunidades precisam ser tratadas com muito respeito. Eu não estou entre aqueles que acham que o morador da comunidade, da periferia, não merece o mesmo respeito que o morador dos Jardins. Eu quero ser prefeito de São Paulo para respeitar de forma igual, né, o morador, independente de qual seja o seu CEP. O problema do crime organizado, você sabe melhor do que eu, é um problema que precisa ser enfrentado pela Polícia Civil. É um tema de inteligência. Polícia Civil, ela está ligada ao governo do Estado e não à Prefeitura. Eu, como prefeito de São Paulo, vou buscar parcerias com a Polícia Civil para que a gente combata o crime organizado. Agora, o que mais me preocupa não é sequer este crime organizado ali na favela, porque eu acho que isso é absolutamente minoritário. O que mais me preocupa é o crime organizado nos contratos da Prefeitura de São Paulo. Como vocês noticiaram e todos nós vimos, entrando nas empresas de ônibus, entrando em vários contratos, e a Prefeitura de São Paulo ficar refém de máfias, ter essa infiltração miliciana que a gente viu, inclusive, acontecer no Rio de Janeiro. Me preocupa muito que São Paulo caminhe para aquilo que o Rio de Janeiro tem de pior, que é a entrada do crime na política. É a entrada do crime ali nos contratos, enfim. Nós vimos, nós não queremos ver esse filme aqui em São Paulo, nós vamos atuar duramente. E só se me permite, para concluir, eu vou passar limpo os contratos de transporte na cidade de São Paulo. O senhor não acha que fica prejudicada a entrada do governante, a entrada do Estado para prestar serviço ali? É o que eu falei, não foi uma nem duas vezes que a gente ouviu história de negociação para poder, de pedido de autorização para entrar na comunidade. Isso é inadmissível. Eu, como prefeito de São Paulo, vou entrar em todas as regiões de São Paulo para dialogar, executar políticas públicas, ouvir a população. É inadmissível que o Estado seja barrado em qualquer parte da cidade. Vou repetir para o senhor uma pergunta que eu cheguei a fazer aqui para alguns candidatos, e é uma realidade que o senhor conhece bem, porque estuda tudo o que está acontecendo na cidade de São Paulo, que é a questão da nomeação de subprefeitos. Como é que é feita a nomeação de subprefeitos hoje? São os vereadores que indicam, ou até outros líderes políticos, em alguns casos, que indicam. Não necessariamente eles são indicados por mérito, né? E muitas vezes nem moram naquela região. O senhor vai romper com isso?
E isso, esse eventual rompimento, não atrapalha a governabilidade na Câmara Municipal para ter apoio dos vereadores? Eu sei perfeitamente, hoje eu sou deputado federal, numa Câmara Federal que a maioria dos deputados que estão lá não pensam como eu ou como meu campo político. Então eu sei perfeitamente que para você poder aprovar um projeto, como eu aprovei 3 no ano passado, ou para poder governar, como eu pretendo governar São Paulo, você vai precisar ter capacidade de diálogo com quem pensa diferente de você. Não dá para você achar que você vai ligar um trator e passar por cima de todo mundo. Isso é ilusão. Quem, aliás, prometeu isso em eleição foi quem ficou mais refém dessa turma. Você tem que saber dialogar. Agora, dialogar não pode significar, Sabino, sacrificar e entregar a cidade. É aí que tem que botar o limite. Para mim, num governo meu, subprefeito de qualquer região será morador da região e uma referência respeitada na região. Hoje você tem subprefeito em algumas regiões da cidade de São Paulo que o cara só sabe andar no bairro de GPS. Não mora lá, às vezes não é nem da cidade. Para ele não conhece nenhuma liderança, não conhece o padre, não conhece o pastor, não conhece a liderança da associação de moradores, não conhece o bairro, os problemas do bairro. Aí a subprefeitura perde a sua vocação. Qual é o papel da subprefeitura? É ser a porta da prefeitura, a voz do prefeito e os ouvidos do prefeito naquela região. São Paulo é uma cidade-país. São Paulo, a cidade de São Paulo tem uma população maior que a do Uruguai. Só a Zona Leste, desculpe, a cidade de São Paulo tem uma população maior que Portugal. Só a Zona Leste é maior que o Uruguai. Ou seja, é muito grande. Não é um prefeito no gabinete, no viaduto do chá, que tem como dar conta de todos os problemas. Você precisa descentralizar. As 32 subprefeituras surgiram com este espírito. Surgiram na gestão da Marta, que será minha vice. Com este espírito de descentralização. Eu vou aprofundar essa descentralização. Sabe qual é o problema hoje? Por que demora, Sabino, uma poda? Por que demora tirar o entulho de uma calçada? Por que demora um tapa-buraco quando a pessoa liga para um 56? Porque isso está totalmente centralizado e os subprefeitos perderam autonomia. Tem uma liderança que eu conheço lá no Campo Limpo, bairro onde eu moro, que foi para o subprefeito pedir para tirar entulho de um terreno na região do Parque P. Quando chegou lá, o subprefeito ligou para um 56 na frente da liderança. Fez o que qualquer cidadão faria, porque ele não tem autonomia para tirar entulho, ele não tem um caminhão de retirada de entulho, ele não tem equipe para retirar entulho. Nós temos que devolver essa capacidade operacional para as subprefeituras, porque aí a demanda da população vai ser atendida mais rápido. O tempo de deslocamento, casa, trabalho, para pessoas que moram na região periférica da cidade de São Paulo, ultrapassa muitas vezes 2 horas, até 3 horas todos os dias. O senhor acredita na urbanização das favelas aqui da capital para que as oportunidades apareçam mais espalhadas por todo o território? Como isso seria feito em um futuro e possível governo do senhor? Pato, eu passei pelo menos o último ano e meio buscando conhecer soluções internacionais que deram certo. Em cidades da proporção de São Paulo, do porte de São Paulo, em grandes metrópoles globais. 2 cidades que eu visitei, Paris e Xangai, estão utilizando o conceito do Cidade 15 Minutos. Esse conceito, que é um conceito de redução de distâncias, que é o que você fala, está sendo utilizado nas grandes metrópoles do mundo. Qual é a ideia? É você reduzir o deslocamento entre local de moradia e local de trabalho, e entre local de moradia e os serviços principais que as pessoas precisam no dia a dia. Público, privado, lazer, esporte, cultura, educação, saúde. As pessoas terem tudo mais perto da sua casa. Né? Paris conseguiu, já está com a prefeita Anne Hidalgo, eu tive com ela, né? Já há 5 anos, 6 anos está implementando esse modelo e conseguiu avanços significativos. Você pega aqui em São Paulo, para a gente até ter um diagnóstico bom do problema. Se você for aqui, Barra Funda, República, são os 2 distritos que concentram mais empregos pela proporção de moradores. Tem 400 empregos nesses 2 distritos para cada 100 moradores. Se você for lá em São Mateus, Jardim Guatemi, Cidade Tiradentes, no extremo leste, tem 8 empregos para cada 100 moradores. Olha a desproporção. O que significa isso? Que o extremo das periferias tem que sair todo dia, 5 horas da manhã, para ficar 2 horas no ônibus lotado, para chegar ao centro para ir trabalhar.
É o que se chama de deslocamento pendular. Ou então a pessoa que tem o carro vai de carro. O que isso significa? Mais trânsito, um congestionamento de uma cidade que não anda, mais poluição, mais emissão de carbono, piora da qualidade de vida das pessoas. 2 horas no ônibus para ir ou no carro, 2 horas para voltar, são 4 horas perdidas. A pessoa podia estar com a família, podia estar fazendo um curso, podia estar no lazer. Ou seja, qual é a ideia? Aproximar os empregos, descentralizar as oportunidades por todas as regiões da cidade. Como a prefeitura pode fazer isso? Porque às vezes a pessoa se pergunta, eu estava falando isso e ele falou, pô, Bolo, mas isso aí parece que não vai, pode ser ilusão. Não, outras cidades estão fazendo. Que instrumentos a prefeitura tem? O primeiro é o instrumento dos impostos, o instrumento fiscal. Veja, até o início da transição da reforma tributária, que é em 2029, o principal imposto, que é o ISS, a prefeitura ainda pode manejar. Depois ele vai ser juntado no IVA dual. E o IPTU, a prefeitura vai poder continuar manejando. Em que sentido? De dizer o seguinte, ó, você é empresário, você tem aqui a tua empresa gerando, 200, 300 postos de trabalho aqui no centro. Se você for lá para o extremo da Zona Leste ou para o extremo da Zona Sul e montar a tua empresa e gerar esses postos de trabalho lá, eu vou te dar um desconto no IPTU, eu vou te dar um desconto no ISS. Para fechar a conta. O cara vai. Se você criar o estímulo, o cara vai. Eu tive com o pessoal do call center, Lupato, os empresários de call center conversando. Sabe o que está acontecendo? Os call centers hoje estão mudando de São Paulo e do Sudeste em geral para o Nordeste. Por quê? Porque várias capitais do Nordeste chegaram e disseram, ó, eu vou botar o ISS de 3%, que é muito menor. Para eles compensa. Eu perguntei para um dos representantes lá das empresas, eu falei, se eu botar ISS de 3% no cinturão, Cidade Tiradentes, Guaianazes, Lajeado, Itaim Paulista, Jardim Helena, Parelheiros, Grajaú, Capão, Mboimirim e Perus, Brasilândia, Anhanguera. Isso para dar um exemplo, né? Sim, se eu botar nos extremos das periferias, se eu botar 3% vocês vão, ele falou, lógico, para mim é muito mais barato não ter que mudar minha operação para uma outra cidade e fazer aqui. Então dá para fazer. Se tiver essa visão, esse planejamento de gerar empregos e oportunidades nas periferias, dá para fazer. Eu vou fazer isso em São Paulo. Agora, o senhor falou de IPTU, né? Falou de imposto. O senhor ideologicamente defende que os impostos aqui nos bairros mais nobres sejam reajustados, sejam aumentados, para que possa ser aumento de impostos. Só para deixar claro. Tá, para que se possa diminuir o imposto na periferia? Não. Olha, primeiro o IPTU no centro, e quem vive no centro sabe disso, já é mais caro que o IPTU da periferia. Sim. Esse conceito de IPTU progressivo foi implementado ao longo dos anos na cidade, inclusive um dos marcos foi na gestão Kassab, que sequer tem a mesma visão ideológica que a minha, apoia o meu adversário. A questão não é essa. Hoje, São Paulo não precisa de aumento de nenhum imposto. São Paulo vai chegar a 120 bilhões no orçamento do ano que vem. É o maior orçamento em termos reais da história da cidade. Não por mérito do atual prefeito, importante que seja dito, por mérito, sobretudo, da renegociação da dívida com a União feita na gestão Fernando Haddad em 2015. Teve o efeito de reduzir a dívida de São Paulo com a União de quase 70 e poucos bilhões para 30 e poucos bilhões. Teve a renegociação no Campo de Marte, né? Aí foi uma venda, né? Aí não foi uma negociação, a prefeitura abriu mão de um patrimônio, a União pagou e isso compensou também a dívida. Mas a renegociação que reduziu foi na gestão Fernando Haddad. Então, hoje a prefeitura tem caixa, tem saldo, tem dinheiro. O problema em São Paulo hoje não é falta de dinheiro, não. O problema é que nós temos uma gestão que gasta muito, gasta mal, resolve pouco. Ficou 3 anos sem olhar a cidade, agora em véspera de eleição, saiu atirando para todo lado, fazendo obras sem planejamento para todo lado, asfaltando para todo lado, para criar uma aparência de realizações para inglês ver. São Paulo tem dinheiro suficiente para fazer um planejamento ousado, para se colocar entre as cidades mais inovadoras do mundo e resolver muitos desses problemas que a gente está discutindo aqui. Nessas suas andanças pela cidade de São Paulo, o senhor falou de alguns bairros aí das franjas da cidade, né, onde a situação, qualidade de vida é pior. Mas qual é o bairro que mais hoje tem carência? E o que o senhor faria de imediato, uma atitude que o senhor faria nesse bairro mais carente de São Paulo? Olha, é difícil dizer, porque a competição ali é pesada, viu?
Agora, uma coisa que eu conheço bem, que é uma demanda histórica, eu vou fazer. Muitos chegaram, cara, eu ficava revoltado na eleição passada, quando aparecia deputado e atual prefeito botando faixa dizendo nós aprovamos a duplicação da M. Boimirim, lá no fundão do Jardim. Nós aprovamos, vai começar agora, botaram até um trator para enganar as pessoas. Passou a eleição, tiraram o trator e as faixas ficaram e não aconteceu nada nos últimos 2 anos. Eu vou duplicar a estrada do M. Boimirim. Sabe por quê? Lá eu conheço essa região muito de perto, no extremo sul. Ali as pessoas ficam num gargalo, Sabino. Não sei se você conhece bem lá. Conheço bem. Pois é, quando chega na Ponte do Capela, sai do fundão. Jardim Veracruz, Aracati, Cidade Pava, Vila Calu. As pessoas chegavam na Ponte do Capela, elas paravam, isso há uns 5 anos. Desciam do ônibus e iam caminhando até o terminal Jardim Ângela. Isso acontece em várias pontes. Ponte João Dias, isso Em acontece. vários lugares. Ali é um problema assim, especial, porque ali você tem 1 milhão de pessoas vivendo naquela região e um gargalo. Você só tem a estrada do Emboimirim praticamente. Então, na gestão do Fernando Haddad, nós fizemos uma mobilização muito grande e conseguimos duplicar a Ponte do Capela. Melhorou, mas não resolve, porque a estrada do Emboimirim precisa ser duplicada no conjunto, com o corredor. As pessoas demoram 2h30 para ir para o trabalho. Não dá, isso não é vida. Então, nós vamos duplicar a estrada do Emboimirim. Doa quem doer. Eu vou fazer isso. Você me perguntou de regiões mais carentes com problemas mais graves. Esse é um deles. Esse é um, logicamente não é o único. Como eu te disse, é aquela história, sabe? Um exemplo. Você é um pai, uma mãe. Tá faltando pão em casa. Aí você tem 10 filhos. Você fala, puta, qual que tá sofrendo mais? É difícil. Na cidade de São Paulo é um pouco isso. Se olhar lá, vai para a cidade de Tiradentes e ver a situação da saúde que as pessoas estão enfrentando, eu fui lá e vi. É grave. 10, 12 horas de espera. Por isso, nós vamos tomar, eu anunciei ontem, nós vamos ter a nossa convenção amanhã, e ontem nós antecipamos algumas propostas. Nós vamos ter uma proposta extremamente ousada para a saúde na cidade de São Paulo. Para mim, a saúde hoje é o principal problema da cidade. Isso é novidade? O senhor está dando aqui. Eu ia notícia? perguntar para o senhor justamente isso, porque 135 mil pessoas estão aguardando para realizar uma cirurgia eletiva, aquelas que não são de urgência aqui na cidade de São Paulo. O senhor acredita que é possível zerar essa fila? Em quanto tempo e como? É possível zerar essa fila. Eu não vou ser responsável, igual foi o João Dória, quando falou, corujão da saúde, vou zerar em 90 dias. A gente viu. Isso aí não para em pé. Você precisa ter planejamento e etapas. Foco e etapas. Sim, olha, eu tô nessa eleição, eu tenho muita confiança que nós vamos ganhar essa eleição. E exatamente por isso, eu não vou ficar fazendo proposta pro vento levar, para agradar um e outro. Cada proposta que eu tô construindo ela há anos. Eu tô sentando com especialistas, eu tô sentando com gente de orçamento, é coisa que eu sei que é possível realizar. Então veja, na saúde nós vamos tomar 2 medidas complementares para resolver o problema da fila. Primeira, nós vamos construir centros diagnósticos, policlínicas, descentralizadas em várias regiões da cidade. Um dos grandes problemas, a fila do exame aumentou em mais de 50% nos últimos 2 anos. E não por falta de dinheiro, repito, falta de investimento. Às vezes exames simples, Lupato. Sabe qual é o exame que mais aumentou a fila hoje? Endoscopia. Não é ressonância magnética, é endoscopia. Você não organizou. Exames de saúde da mulher, ginecológicos. Exames oncológicos. Tomografia, ressonância, ultrassonografia. Você tem uma fila de exames por desorganização do sistema e por falta de centros diagnósticos, de equipamentos, de fazer isso. Nós vamos descentralizar centros diagnósticos, policlínicas em toda a cidade. Para poder... E aí não é esse negócio de falar, vamos fazer um mutirão. Porque tudo bem, um mutirão você faz agora, aí você terminou o mutirão, tem a fila que veio nesse período. Tem que ser um processo contínuo. Por isso precisa desses centros diagnósticos. Agora, não adianta você resolver fila do exame e aí a pessoa vai ter o gargalo na fila do procedimento ou da consulta. Por isso você precisa ter mais médicos especialistas. Então, um programa que a gente desenhou com a nossa equipe, nós estamos chamando de Mais Médicos Especialidades. O Mais Médicos que o governo federal fez
ele é sobretudo para saúde da família, clínico geral, para regiões onde não tinha nenhum tipo de médico. O gargalo que nós temos hoje em São Paulo, nós também temos gargalo de equipe de saúde da família. Não tem cobertura de 100% na cidade. Nós também temos gargalo de clínico geral. Mas hoje o maior gargalo que a população sente é de especialista. É de cardiologista, é de oncologista, é de médicos e médicas da saúde da mulher, né? Ortopedista. Boa parte das cirurgias, aí nós temos acidente de moto e tal, pega muito na ortopedia. Nós levantamos isso detalhadamente por cada região da cidade. Onde está a fila de exame, onde está. E vamos fazer uma atuação cirúrgica nessa área, levar os especialistas. Pega ali no Campo Limpo, M-Boi, para falar de novo dessa região, que eu tive lá esses dias. Não tem neurologista. Tem um neurologista que faz plantão de meio período no Hospital do Campo Limpo. Mas isso nem é hospital particular. No Hospital do M-Boi não tem. Mas tem que ter. Se você tem um trauma, você tem que ter um neurologista. Não é possível que não tenha um numa região onde você tem 1,5 milhão de habitantes, ali naquele corredor sul. Não pode. Então, nós estamos mapeando tudo isso, vamos levar os mais médicos especialistas, vou buscar parceria com o governo federal, vou buscar parceria com o governo do estado também, para que a gente consiga viabilizar isso no curto prazo, no tempo mais rápido possível para atender a urgência das pessoas. O senhor falou de saúde, vamos falar de educação, remuneração de professores. Está no site da prefeitura a seguinte informação: 80% dos professores efetivos ganham, em média, R$6.000. Está no site da prefeitura. Mais da metade ganha R$7.334, em média. E 10% dos professores municipais em São Paulo ganha R$12.700. O senhor acha que cabe aqui aumento ainda para professor municipal? Valorização de professor não é simplesmente salarial. Eu sou professor, Sabino. Dei aula em escola pública, dei aula em universidade, até ser deputado federal, estava dando aula na pós-graduação da PUC aqui em São Paulo. Conheço bem a realidade dos professores e da rede pública. Você tem que ter uma reposição inflacionária e valorização salarial de professores. Agora, para além disso, você tem que ter plano de carreira, qualificação permanente. Você tem que botar esses professores que estão na rede para poder fazer mestrado profissionalizante, para poder fazer um doutorado também. Você tem que ter uma qualificação permanente desses professores. Valorização não é só dinheiro, valorização é reconhecimento, é capacitação, e a Prefeitura de São Paulo tem que fazer isso. Eu estou com uma ideia, já construo há muito tempo, desde o tempo que dava aula, não estava nem na política, que é o seguinte: para mim, educação, para funcionar de verdade, ela precisa estar integrada com outras competências, com cultura, com esporte. Hoje você pega a meninada não vê a hora de sair da sala de aula. Muitas vezes o que se trata dentro da escola não é o que se reflete fora do muro da escola quando esse jovem sai. Então, a nossa ideia é universalizar ensino integral na cidade de São Paulo. Agora, o que é ensino integral? Tem gente que acha que ensino integral é você deixar uma criança, um adolescente, 9 horas dentro de uma sala de aula. Não existe. Quem é professor sabe que não dá, aliás, nem precisa ser professor. Todo mundo, vocês dois foram alunos. E sabe que 9 horas numa sala de aula não funciona. Todo mundo que está nos ouvindo sabe disso. Então você tem que ter o período da carga horária do ensino letivo, das competências tradicionais, vai ter português, matemática, ciências. Você pode trabalhar, inclusive, eu quero fazer letramento digital, eu quero fazer letramento socioambiental. Acho que isso é importante tratar nas escolas. Agora, no outro período, você vai fazer aula de violão, aula de dança, que muitas vezes não tem disponível na maior parte dos bairros ou é muito caro. Aula de capoeira, de ginástica. Você leva esporte, você leva cultura para dentro da escola. E resolve um problema não só da formação dos alunos, mas das mães. Outro dia eu estava ouvindo de uma mãe na periferia de São Paulo. Ela me parou e falou: Boulos, o período que eu tenho mais angústia, que aperta o meu coração num dia, é quando da hora do almoço eu sei que meu filho está saindo da escola e eu vou ficar no trabalho até 4, 5 da tarde e não tem quem cuidar dele, eu não tenho como pagar ninguém. Então ter um ensino integral é você preparar as próximas gerações com mais qualidade e é você dar uma solução para essa mãe.
deixar a criança, lógico, tem que ser opcional, você não vai obrigar a criança ou adolescente, são opcionais que você vai colocar. Os pais que podem ficar com os filhos no outro período, tá tudo certo. Mas eu quero levar isso para todas as escolas de São Paulo e vou levar. Além, lógico, de ampliar os céus. Me preocupa muito, a gente falava dessa história de prometer e cumprir, de assumir compromisso e depois tirar do papel. Poxa, o atual prefeito foi o único, Sabino, desde que os céus foram criados na gestão da Marta, que não entregou nenhum céu. E a promessa no plano de metas dele era fazer 12. Não entregou nenhum. Nós temos 58 céus na cidade de São Paulo. Meu governo, nós vamos... O mínimo vai ser 75. Chegar a 75. Chegar a 75. Não, 75 Sim. Novos não dá para fazer. De 58 a gente chegar a 75. No mínimo. Tem muitos que já têm planejamento. Tem céus que têm projeto executivo. Ele tirou 5 do papel que estão em obra. Dos 12 prometidos. Dá para fazer muito mais. O céu foi uma experiência que deu certo. E nós temos que também cuidar do jovem após os 15 anos. E esse vai ser um foco que eu vou pegar, sim, com afinco. Esse eu vou olhar de perto. É aquele programa... Sabe, tem programas que você acha importante, que você vai tocar, que você vai acompanhar, e tem programa que você se apaixona. Teve um programa... do nosso time de programa de governo, nós juntamos uma equipe muito boa. Modéstia à parte, mas nós juntamos uma equipe muito boa. Gente que participou de vários governos, funcionários de carreira, especialistas das universidades. E tem um programa que eu me apaixonei por ele, e esse eu vou levar, assim, como um filho na campanha. E nós estamos chamando de Centro de Oportunidades. O que é o Centro de Oportunidades? Quando fez os céus, a Marta fez lá, ela criou uma oportunidade para a criança e o adolescente até 14 anos. Porque o CEL é aula de ensino fundamental, que é o que a prefeitura cuida. Só que os jovens, a partir dos 15, né, não tiveram esse passo. Nós vamos dar esse passo agora. Como? Formando esses jovens na capacitação para o mercado de trabalho, na nova economia. Até uns 20, 30 anos... O que era a economia da cidade de São Paulo? Era majoritariamente uma economia industrial. Então, o que era a formação profissional para o jovem? Era marceneiro, era torneiro mecânico. Você formava o cara para mecânico, para metalúrgico. Hoje não. Hoje a indústria caiu muito. São Paulo é uma cidade de serviços, majoritariamente. Também de serviços tecnológicos. Então, a formação desses jovens para terem uma oportunidade, um emprego, tem que ser em TI, em robótica, em inteligência artificial, em designer, em programador. E não só em profissões digitais, em gastronomia, em moda, em turismo. Então, os centros de oportunidades vão ser espaços com Wi-Fi livre, estúdios de audiovisual, estimular o jovem que queira para poder empreender e, ao mesmo tempo, fazer uma capacitação e uma formação nas profissões que hoje faltam profissionais. É ligar o jovem da periferia que não tem um trabalho, um mercado que demanda esses profissionais. Dá uma formação de qualidade. Esses centros de oportunidades para pegar os jovens a partir dos 15 anos de idade, sem limite de idade, né, vão ser o espaço para a gente fazer São Paulo voltar a ser uma cidade de oportunidades. A gente está caminhando para o final. O Lupato tem mais uma pergunta. Pois é, já meia hora quase. Passa rápido. O Lupato tem mais uma pergunta. Se o senhor puder ser breve, porque aí a gente consegue tratar ainda de 2 assuntos, por favor. Lá. O senhor defende, até comentou há pouco, e aí queria perguntar se o senhor defende a GCM atuando armada e como polícia realmente, não só fazendo a função de zeladoria em algumas regiões específicas da cidade, como por exemplo na Cracolândia. A GCM já faz isso. Me perguntaram outro dia, isso é uma falsa polêmica. A GCM de São Paulo já é armada, já tem função de policiamento ostensivo, preventivo e comunitário. Isto é a função da GCM. Essa questão não está colocada. Sabe qual é o grande problema? Surgiu uma decisão judicial proibindo. Né? Não, na cidade de São Paulo não. Existem, por número de habitantes da GCM, ser armada? Não. De atuar como polícia, de realizar operações ostensiva. Dentro. Uma polícia ostensiva. Não. Veja, existem funções diferentes. Existe uma PEC, inclusive, de polícia municipal, lá no Congresso Nacional, para a GCM, que está muito mais ligada, inclusive, mais até do que as suas atribuições, aos benefícios previdenciários que os policiais têm, que muitas vezes não se estendem aos guardas municipais, que eu defendo.
que se estenda. Veja, a GCM ela já atua no trabalho de fiscalização, de cuidar do patrimônio público dos parques, dos espaços públicos e fazendo um policiamento preventivo e ostensivo. Sabe qual é o problema? O problema é que hoje a GCM de São Paulo está defasada. A GCM de São Paulo tem 7.060 agentes e a do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo, tem 7.700. Nós vamos ampliar a GCM, dar condições para trabalharem, botar a GCM na porta de escola, como foi feito em outros governos, no da Marta, por exemplo. E eles tiraram agora. Agora só está na DEAC, porta de escola. Vai aumentar o efetivo, então, se for eleito. Mas não tem a menor dúvida. O nosso compromisso é de aumento do efetivo e chegar à perspectiva de dobrar. Para uma GCM, e aqui é importante dizer, tem gente que num discurso demagógico confunde segurança com violência. Eu não quero uma GCM violenta. Eu não quero uma GCM que vá lá e bata no jovem da periferia e trate diferente dos jardins, como defende o vice do meu adversário. Eu quero uma GCM que garanta a segurança, que faça segurança cidadã, que respeite as pessoas, mas que esteja presente ali na porta da escola para garantir a segurança dos alunos, ronda escolar de proximidade nos bairros, no centro. Esse é o papel da GCM. Olha, depois de meia hora conversando sobre gestão e realmente propositivas, questões propositivas, vou fazer uma pergunta de política. Saiu hoje a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa, que a gente já divulgou no Jornal Gente, e daqui a pouco vai repetir aqui no Manhã Bandeirantes. Nessa pesquisa, no cenário estimulado, o seu adversário, o prefeito Ricardo Nunes, tem 26,9%, o senhor tem 24,7%, dentro da margem de erro, vocês estão empatados, né? O senhor acha que essas duas candidaturas chegaram no teto? Ou o senhor sente que ainda tem potencial de crescimento? Porque as últimas pesquisas têm mostrado que esse é mais ou menos o número que vocês têm atingido. Sabino, tem uma coisa, eu gosto muito de futebol, não sei se você gosta. Muito. Eu não estou nesse momento muito bem, porque meu Corinthians está numa situação triste. Aqui tem um representando cada, né? Mas eu vou te dizer, tem uma máxima do futebol que vale para a campanha. Treino é treino, jogo é jogo. Até aqui foi só treino. Campanha oficial não começou. Começa quando tiver o debate da Band, dia 8. O senhor vai estar aqui? Vou estar aqui com o maior prazer. Vou chegar 2 horas mais cedo, só para não ter dúvida. Assim, por enquanto está no treino. As pessoas, a população ainda não está pensando. A maioria da população não está pensando em eleição, está pensando em cuidar da sua vida, em tocar os seus problemas. E tá certa. Vai pensar em eleição quando a campanha começar, quando tiver os debates, quando tiver propaganda de televisão. Então, o espaço que a gente tem para crescer, quando as pessoas pensarem em eleição, compararem as trajetórias dos candidatos, quem é quem, as propostas de candidatos, verem um candidato que ficou 3 anos, já teve a chance dele, não entregou, verem o time que está com a gente, as propostas inovadoras que a gente montou para colocar São Paulo entre as cidades mais modernas do mundo, as propostas de humanização da nossa cidade, eu não tenho dúvida que nós vamos ter um crescimento. Eu estou muito confiante em ganhar essa eleição. Pré-candidato Guilherme Boulos, do PSOL, aqui na Sabatina, na série de entrevistas que o Manhã Bandeirantes fez com os candidatos. Muito obrigado pela sua participação e boa sorte para o senhor. Obrigado, deputado. Obrigado, Sabino. Obrigado, Lupato. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Um abração para vocês. Bom fim de semana.